Bom, continuando o nosso estudo, nós falamos acerca de Thomas Hobbes, estamos estudando a questão do empirismo moderno, uma resposta ao racionalismo, principalmente a escola descartiana, a partir das ideias de René Descartes. Então nós falamos um pouco sobre o materialismo e empirismo de Thomas Hobbes, um comentário acerca do bem e mal na perspectiva hobbesiana. E agora a gente vai estudar um pouco sobre o pensamento epistemológico também, dentro de uma perspectiva da gnoseologia, de John Locke. Bom, o filósofo John Locke nasceu no ano de 1632, morreu no ano de 1604. Ele é um inglês, nasceu em Greentown, ou seja, toda a sua vida foi dentro da extensão do século XVII e ele falece no início do século XVIII. Durante o tempo em que ele estudava na universidade, ele acabou se decepcionando com a perspectiva aristotélica e também com a escolástica medieval, enquanto ele acabou, de uma certa forma, tomando contato com os pensamentos de Francis Bacon e René Descartes. Alguns problemas políticos acabaram obrigando John Locke a sair do seu país no ano de 1675. Ele acabou se exilando na França. Posteriormente, ele acabou indo na Holanda e ele regressou somente em 1688 para a Inglaterra, durante a Revolução Gloriosa. Nós já falamos que a Revolução Gloriosa é aquela revolução burguesa que instituiu o parlamentarismo na Inglaterra, estabelecendo então a superioridade das leis sobre as vontades dos reis, de uma certa forma pondo fim ao absolutismo inglês. Quando ele retorna após, e durante a Revolução Gloriosa, que acabou colocando fim, levou Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra, pôs fim ao absolutismo e elevou o Guilherme de Orange, e a partir de então ele pôde dedicar-se livremente às suas atividades intelectuais. Bom, dentro de uma primeira perspectiva acerca do entendimento, na obra O Ensaio acerca do Entendimento Humano, Locke vai combater duramente a doutrina cartesiana, principalmente de René Descartes, segundo o qual o ser humano possui ideias inatas. Então ele é um crítico direto de René Descartes, Ao contrário de Descartes, ele defende que a nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa. Então não existe a perspectiva de ideias inatas já desde o nascimento que o ser humano carrega consigo. Pelo contrário, para René Descartes, no instante do nascimento, todos nós somos como uma tábula rasa, ou uma folha em branco, vamos dizer assim, Esse substantivo tábula significa tábua, ou placa de madeira, ou de qualquer outro material, O adjetivo rasa quer dizer plana, lisa, sem nenhum tipo de inscrição ou impressão nessa tábula. Dessa forma, então, a expressão tábula rasa usada por Locke tem o significado de tábua lisa, isto é, uma tábua no qual nada foi escrito nem gravado. Ou seja, dentro dessa perspectiva de John Locke, a nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Locke retoma, assim, a tese empirista segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos, A perspectiva do empirismo de que os sentidos têm, de uma certa forma, ainda que a priori, um papel fundamental para a produção de conhecimento, Nesse sentido, o filósofo defendeu que as ideias que possuímos, elas são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível imediata e o seu processamento interno. Desse modo, o conhecimento seria então constituído basicamente por dois tipos de ideias. Quais são eles? Primeiro, ideias da sensação, que são as nossas primeiras ideias, aquelas que, de uma certa forma, chegam à mente através dos sentidos, isto é, quando temos uma experiência sensorial constituído
constituindo assim, de uma certa forma, as sensações. Essas ideias da sensação, seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, certo? Dos objetos externos. Então, por sensação, Locke entende, por exemplo, as ideias de amarelo, de branco, ideias de quente, de frio, as ideias de mole, duro, amargo, doce e etc., né? E assim por diante. Então, nós falamos que acerca do conhecimento seria constituído de basicamente dois tipos de ideias. A primeira, acabamos de falar, ideias da sensação. O segundo tipo de ideia para Locke seria as ideias da reflexão. Quais são as ideias da reflexão? São aquelas que resultam da combinação e associação das sensações por um processo de reflexão. Ou seja, é um processo onde a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas das coisas externas, né? Seriam ideias como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar. Então, as ideias da reflexão é diferente das ideias da sensação. Vamos repetir, as ideias da sensação, então, chegam à mente através dos sentidos. Isso constitui, então, as nossas sensações, né? Quando temos uma experiência sensorial constituída das nossas sensações. Então, nós temos uma ideia moldada a partir dos objetos externos. É aquela percepção de amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo. As ideias da reflexão são aquelas que resultam da combinação entre a associação das sensações por um processo de reflexão. Então, passa pela sensação, mas a gente agora vai refletir acerca das sensações, né? Então, nós combinamos e associamos as sensações de uma forma reflexiva, de tal maneira que a mente, então, vai desenvolvendo outra série de ideias que aí já não é de uma perspectiva externa, pelo contrário, seria então uma perspectiva interna, como a questão de percepção, o pensamento acerca da sensação, o duvidar acerca da sensação, o crer, o raciocinar, a produção de reflexão em cima daquilo que foi obtido a partir das sensações, né? Ou seja, a reflexão então seria o nosso sentido interno, que se desenvolve quando a mente, ela de uma certa forma se debruça sobre si mesma, analisando então suas próprias operações, suas próprias reflexões, suas próprias dúvidas, o próprio raciocínio. Das ideias simples, a mente então vai avançando gradativamente em direção às ideias cada vez mais complexas. Só que para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objeto de sensação e as operações das nossas próprias mentes como objeto de reflexão. Então, aquela percepção acerca das coisas externas são objetos da sensação e as operações que fazemos da nossa própria mente são objetos de reflexão. Nesse sentido, Locke admitia ainda que nem todo conhecimento limita-se exclusivamente à experiência sensível, né? Por exemplo, ele considerava o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora também não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke então não era um empirista radical, né? Ele valorizava a questão do sensível, da sensibilidade, das sensações, dos sentidos. No entanto, ele também admitia que na questão da reflexão lógica não tinha como produzir conhecimento com base na experiência sensível. Dando continuidade no nosso estudo acerca de John Locke, quando a gente analisa o pensamento do filósofo e o homem político, né, onde acerca daquilo que John Locke produziu, nós podemos dizer que Locke, de certa maneira, ele transportou as suas teorias sobre o conhecimento humano, ou seja, nessa perspectiva empirista, para o campo sociopolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, para ele, assim como não existem ideias inatas,
também não deveria existir poder inato ou, né, uma crítica aí ao período medieval, o poder de origem divina, como defendiam os adeptos do absolutismo monárquico, né, oriundo aí da parceria entre a igreja e os reis, que se consideravam reis em razão de poderes divinos, né? John Locke, então, vai revelar uma preocupação em proteger a liberdade do cidadão. Ou seja, ele defendia que o poder social deveria nascer de um pacto entre as pessoas, né? Por sua vez, claro, as leis deveriam então expressar as normas estabelecidas pela própria comunidade, que, através do mútuo consentimento dos indivíduos, poderia então escolher a forma de governo que considerava mais conveniente ao bem comum. Ou seja, a instituição do governo era o resultado de mútuos consentimentos dos diversos indivíduos que compõem o Estado, que são cidadãos, né, livres. A liberdade do cidadão é isso que ele vai proteger, que de uma forma, ao analisar aquilo que é melhor para o bem comum de todos, seria de uma certa forma a forma de governo estabelecido pela vontade geral. Nas palavras de John Locke, né, no livro Segundo Tratado sobre o Governo, na página 71, ele vai falar o seguinte: a única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Ou seja, vamos entender essa frase de Locke. O que ele vai dizer é o seguinte, né? O que ele está querendo dizer nessa frase. O que justificaria ao homem, ao indivíduo, renunciar à liberdade natural? Por que o homem renuncia à liberdade natural, se em estado de natureza ele é livre, não há nada que o prenda, que o limite, não há leis que possam limitar as suas ações? O que faz um homem renunciar à liberdade natural e, de uma certa forma, e assumir um laço, um pacto social, né? Que faz com que esses homens, de uma certa forma, tomem essa atitude, abrir mão da liberdade natural e se revestir de laços da sociedade civil, ou seja, limitar-se, né, em leis que são de uma certa forma conveniente ao bem comum. O que faz esses homens abrirem mão da renúncia, né, renunciarem à liberdade natural, é justamente o desejo de montar uma comunidade onde eles possam viver com segurança, conforto e paz, que deveria ser promovido então pelo Estado. Então, eles vão fazer um pacto social onde eles vão se constituir enquanto sociedade, vão abrir mão da liberdade, vão terceirizar então para o Estado a sua liberdade, de modo que o Estado terá como responsabilidade promover o bem comum, segurança, conforto e paz. Esse é o objetivo acerca do Tratado sobre o Governo, dentro de uma perspectiva de John Locke, né? Ele, de uma certa forma, se opõe abruptamente, austeramente, vamos dizer assim, à tirania, né? Ele é adversário da tirania, do abuso do poder, do absolutismo, né? Justamente em razão que suas ideias políticas, ele também é apontado por muitos historiadores como o pai do iluminismo, né? Então, John Locke é considerado por muitos aí como o pai do iluminismo. Os seus pensamentos exerceram de uma certa forma profunda influência na fundamentação ideológica da democracia liberal burguesa, o que acabou contribuindo então para a difusão, aliás, de valores iluministas como a tolerância religiosa, o respeito pela liberdade individual, a expansão do sistema educacional, a livre iniciativa econômica, né? Ou seja, toda essa perspectiva que é o marco do pensamento iluminista, que a gente vai estudar logo mais, teve como precursor os pensamentos de John Locke.